Olá, seja muito bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Desta feita nós vamos estudar a lição de número 3. Nesse trimestre estamos estudando esse tema maravilhoso, até os confins da terra. E já estudamos a primeira lição, a grande comissão, o enfoque étnico. E lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E hoje, missões transculturais no Antigo Testamento. Essa temática é bastante importante, pois sabemos que a obra de missões, e principalmente transculturais, para transpor as fronteiras para as outras nações, outras culturas, ela está presente também no Antigo Testamento. Você tem aí à sua frente um belíssimo quadro do artista plástico do estilo barroco, do período barroco, Andrea Vaccaro. E ele nasceu em 1604 e viveu até 1670, até do século 17. Veja que é uma obra clássica e trata-se do profeta Jonas pregando ao povo de Nínive. Esta obra de arte está no Museu de Belas Artes em Sevilha, na Espanha. Então é uma obra que representa muito bem a missão de Jonas para outros povos, outra nação, missões transculturais. Então esse é o nosso tema e a nossa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Falando de Israel, devemos orar, pois tanto Israel quanto os palestinos que são reféns do sistema terrorista do Hamas estão vivendo sérios problemas, mas eles precisam de paz, de segurança. Mulheres, crianças, pessoas idosas precisam da nossa oração. Oremos por aquele país, por aquele povo, tanto por israelenses quanto por palestinos que são vítimas de um sistema terrorista, para que Deus tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia dos povos, que o Senhor mude a mente e o coração dos terroristas, que o Senhor possa mostrar para eles que é possível conviver em paz. Segundo, demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. E terceiro objetivo, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Então, vamos a esta maravilhosa lição, pois temos muito que ver, ouvir e aprender sobre ela. O texto áureo nos diz: disse mais, pouco e que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó. Aliás, pouco é, está faltando um acento agudo, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. O texto em apreço está no profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6, e ele é considerado pelos missiólogos, especialistas em missões, como a grande comissão do Antigo Testamento. Esse é um texto clássico, pois o profeta Isaías ele fala de 3 servos. A palavra servo é Obed, em hebraico, o nome do filho de Ruth com Boaz. Obed, servo. Aí vem a palavra Obadias, quer dizer servo de Iavé, Ias de Iavé, Obadias. E ele trata do servo de Iavé como uma figura escatológica do Messias, aquele que salva a nação de Israel. Ele fala do servo de Iavé como sendo a própria nação, tá certo? E fala de servo como sendo o próprio profeta. Mas aqui é uma referência escatológica ao Messias,
a Jesus, o Salvador, que vai salvar toda a nação de Israel, como também salvar outros povos. Vai ser luz para todos os povos. Lembrando que a salvação de Israel não significa plena para os remanescentes, porque ainda que Israel seja como areia do mar, só o remanescente será salvo. O remanescente é aquele que crê no Messias, é aquele que aceita o Messias. Mas aquele que não crê, existem israelenses, judeus, são ateus, incrédulos, místicos e não querem nada com o Messias. Mas disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, tornares a trazer os guardados de Israel. Então somente o Messias, Jesus, pode restaurar esse povo. Também te dei para a luz dos gentios. Isso aqui é dito por Simeão quando pega o menino Jesus, que ele será para a luz e salvação dos gentios, para todos os povos. Veja comigo Lucas capítulo 2, por ocasião da apresentação do menino Jesus no templo. José e Maria levaram Jesus e o sacerdote Simeão, que há muito tempo não ia ao templo, naquele dia foi conduzido pelo Espírito Santo. E diz o texto sagrado que quando ele vê o menino, ele toma nos braços. E o versículo Lucas 2, 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, ou seja, o Messias, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi até ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de teu povo Israel. Então ele traz à tona esse texto de Isaías, que ele seria luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Essa é a proposta. Então o texto ele faz referência tanto à nação de Israel, né, que surge dos lombos de Abraão, a nação de Israel, e aos gentios, às demais nações. A verdade prática nos diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Ou seja, quem for igreja do Senhor, quem for povo do Senhor, deve ter o mesmo sentimento de Deus, o mesmo amor de Deus, a mesma graça para estender para as nações. Nós não podemos mais, como povo de Deus, ter preterismo com algum povo na face da terra que fosse digno da oração, da bênção e da salvação, como se os demais não fossem. Não existe um povo que não seja alvo do amor de Deus. Logo, precisamos orar pela salvação de todos os povos. E essa oração começa por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então começa orando pelos judeus, pelos samaritanos, Jerusalém, Judeia, por toda Samaria, toda a Judeia e até os confins da terra. Devemos orar pela salvação de todos os homens, pois esse é o projeto de Deus. Não está mais restrito e limitado a um grupo, a um povo, a uma etnia. Oremos por todos os povos, por sua salvação, e façamos missões em todas as nações. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. E esta lição ela tem o propósito de considerar a nação de Israel como o povo escolhido no Antigo Testamento, que se tornará o modelo e o padrão da testemunha de Deus para os gentios, para as nações, da vontade de Deus.
com um propósito missionário essa nação foi escolhida, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas que envolvem o profeta Elias, que foi enviado à viúva de Sarepta, e o profeta Jonas, que é enviado a Nínive, a capital dos assírios, e finalmente analisar a aliança de Deus com a humanidade. E não só a aliança, mas as alianças, né? E tudo isso está no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, na atualidade, na cosmovisão cristã, não aparece com clareza no Antigo Testamento com relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Ou seja, a grande comissão dada para a igreja não está clara que ela foi dada a Israel do mesmo jeito. Embora é perceptível que Deus quer usar Israel como sua testemunha para os outros povos, mas não está clara essa grande comissão que é dada à igreja, que rompe com todas as fronteiras, todas as etnias, todos os grupos, todos os povos, abrangendo assim a grande necessidade da obra missionária. Capítulo 1 da lição: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Deus escolhe Abraão, para de Abraão trazer Isaac e Jacó as 12 tribos, para por meio das 12 tribos, da tribo de Judá, trazer Davi Jesus e a salvação do mundo. Então, o plano de Deus é que Jesus deveria ser conhecido entre os povos a partir da família de Abraão. O livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações. E no livro de Atos, capítulo 3, versículo 25, olha o que diz. Na pregação do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 25, ele diz assim: vós sois, dizendo para os judeus em Jerusalém, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, é na descendência de Abraão que todas as nações da terra serão abençoadas. E como é que Deus vai abençoar todas as nações da terra? Tendo Deus, versículo 26, ressuscitado a seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade. Ou seja, ressuscitando Jesus. É em Cristo que serão conhecidas as bênçãos de Deus para todas as nações. É por isso que nós precisamos olhar para esse plano missionário de Deus, né? Como ele planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse respeito, neste sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. Então o Pai chama a nação de Israel. E Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, veja como fica claro isso. São israelitas, Romanos 9, 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Deles descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então Cristo vem da nação de Israel. A falha de Israel. Qual foi a falha de Israel? A contaminação com o paganismo. Israel se entregou de forma leviana, injusta, desobedeceu a Deus. A queda do reino do norte e a do reino do sul são declaradas por conta do seu pecado nefasto.
Veja o segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 7 a 12. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus, que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso a todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. Quer dizer, a falha de Israel foi se envolver, se contaminar com as religiões pagãs dos povos vizinhos, e além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, um etnocentrismo muito elevado que eles estabeleceram. Então, neste aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta do desvio dos israelitas e da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Ou seja, Ezequiel, capítulo 22, nos mostra como eles profanaram o templo de Deus, a cidade de Jerusalém, e a glória do Senhor saiu do meio deles. Com tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção, porque a misericórdia de Deus, a graça de Deus estava com eles, e no meio deles sempre havia o remanescente, o grupo fiel que não se envolvia com tudo isso. Embora fosse por cativeiro por conta do pecado dos demais, mas estavam testemunhando da vontade e da graça de Deus. A contribuição de Israel para o mundo. Em que Israel tem contribuído para o mundo? Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, traduziram em grego as línguas mais usadas daquele período. Quer dizer, Israel recebe os oráculos de Deus. O apóstolo Paulo, ao mostrar que os judeus estão debaixo do juízo de Deus, tanto quanto os gentios por conta dos pecados, aí alguém questiona. Paulo representa aqui, na sua retórica, na sua diatribe, um interlocutor imaginário que iria questionar. Romanos 3, 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem dos judeus? Essa seria a pergunta do interlocutor imaginário. Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então Deus confiou a sua palavra aos judeus. A revelação da palavra de Deus veio para os judeus. Eles são os responsáveis por registrar o Antigo Testamento. E foram os primeiros a traduzirem também. Por volta do ano 200, em Alexandria, no norte do Egito, o rei Ptolomeu Filadelfos, ele exigiu a tradução para colocar na sua biblioteca em Alexandria do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Eles mandaram buscar 72 anciãos eruditos, 6 representando cada tribo, e eles foram isolados numa ilha que fica dentro do Mediterrâneo, ao norte de Alexandria, e ali, em cerca de 70 dias, traduziram o Antigo Testamento e chamou de Septuaginta ou Septuaginta, a versão dos 70, do hebraico para o grego. Então os judeus, eles receberam tanto a dádiva de registrar as escrituras e tê-la consigo, quanto de traduzi-la pela primeira vez. Então eles trazem essa bênção para o mundo. E outra característica é que Jesus é judeu e a salvação vem dos judeus. João 4,42, Jesus vai dizer para a mulher samaritana:
Você não sabe que a salvação vem dos judeus? E o texto que li anteriormente, de Romanos 9, versículo 5, diz: deles, dos judeus de Israel, descende o Cristo segundo a carne. Então Jesus vem, Jesus era judeu, Jesus era israelita. Então essa é a grande contribuição, a palavra e o Messias para o mundo. Assim a salvação parte de Jerusalém, passa pela Judeia, Samaria e chega aos confins da terra. O amor de Deus com outras nações. Você tem aí o profeta Jonas sendo lançado nas margens do mar Mediterrâneo para fazer o seu trajeto a pé até a cidade de Nínive, um trajeto de quase 3 meses. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Isaías capítulos 40 e 45 a 45 mostra como Deus fala às nações, os povos. Ele está aberto para salvar a todos. É inegável que Deus não esteja olhando para as nações, que os olhos dele também não foquem nos outros povos. Johannes Blau, erudito em missiologia, escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões. Afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. E isso é perceptível nos capítulos 40 e 45 do profeta Isaías. Se nós atentarmos para o livro dos Salmos, perceberemos como os olhos de Deus estão sobre as nações. Vamos começar com o Salmo 9, verso 5. Veja só a grandeza dessa mensagem dos olhos de Deus sobre as nações. 9:5. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo e sempre lhes apagas o nome. Quando os inimigos são consumidos. Então, Deus é aquele que repreende qualquer povo em qualquer nação. Então, seus olhos estão lá para julgar, para punir, para absorver e para salvar. Então, não existe um povo que Deus não esteja olhando para ele. Percebe? E no capítulo 22 do livro dos Salmos, 22, versículo 28, está escrito: pois do Senhor é o reino e é Ele que governa as nações. Quer dizer, Deus não está só de olho, como está no comando das nações. Você lembra que o livro dos reis, no segundo livro dos reis, capítulo 5, tem a história de Naamã, que é da Síria, do norte de Israel, do outro lado do mundo, e a Bíblia diz que o Senhor estava concedendo vitórias à Síria por meio de Naamã. Embora Naamã não conhecesse Deus, mas era Deus que estava operando na sua vida e naquela nação. Então, Deus reina sobre todas as nações, em todo lugar. Isso não significa que está garantida a salvação. Eles precisam ouvir a mensagem, o chamado ao arrependimento. Então aqui diz que Deus reina sobre todas as nações. O Salmo 47, versículo 8, mostra como Deus tem o controle das nações. 47:8, ele diz assim: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Quer dizer, do trono dele ele governa todas as nações, ele vê e age sobre elas. O Salmo 86 nos diz, versículo 9, todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ou seja, existe um chamado escatológico para todas as nações se prostrar e glorificar o nome do Senhor. Veja que Deus está de olho em todas as nações e vai salvar de todas as nações. Ele não vai salvar todas as nações, mas vai salvar de todas as nações, que nem todos querem a salvação. E nós temos nessa narrativa que Deus quer salvar quando ele manda o profeta Elias a uma viúva. Isso é expressão individual.
e manda Jonas a uma nação. Essa é uma proposta coletiva, seja uma pessoa estrangeira, seja uma nação, Deus quer salvar. Então, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Nós temos aqui que Elias é enviado a uma viúva. Sarepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. E Elias, ele profetizou a grande seca em Israel de 3 anos e meio, que a terra foi castigada, e Deus enviou ele até Sarepta, a casa de uma viúva, onde ele seria sustentado. Mas essa viúva era pagã, mas ela vai conhecer o poder de Deus dentro de casa por meio do profeta Elias e vai reconhecer que a palavra de Deus está na boca de Elias, ou seja, vai conhecer o Deus de Elias dentro de casa. E Elias foi em obediência à palavra do Senhor. E Jesus testemunhou da missão do profeta Elias para os gentios em Lucas capítulo 4. No primeiro sermão público de Jesus, na cidade de Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou na sinagoga e o texto sagrado vai nos dizer, versículos 25, capítulo 4, 25 e 26. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Ou seja, Jesus está reconhecendo a missão de Elias para aquela viúva. A graça se estendeu para os gentios, embora houvesse muitas viúvas passando necessidades em Israel, mas o Senhor mostrou o seu poder além das fronteiras a uma viúva fora do seu país. E o que foi que aconteceu? No primeiro livro dos Reis, 17, 24, o filho da viúva morreu, Elias ressuscitou e ela disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Assim Deus foi conhecido naquele país por meio daquela viúva e por meio do seu filho, que experimentaram o poder de Deus dentro de casa. A missão de Jonas. Essa missão de Elias, ela é uma missão individual, é uma missão privada, particular, mostrando que Deus quer salvar seja uma pessoa, seja uma nação. Mas a do profeta Jonas é uma missão internacional a uma nação coletiva. Então a missão transcultural de Jonas, nós podemos ver que Deus diz ao profeta Jonas: os assírios, não é sírios, é assírios. A Síria tem por capital Damasco e a Síria tem por capital Nínive. Jonas é enviado a Nínive, depois do rio Eufrates, junto ao rio Tigre. E nessa missão de Jonas é interessante porque Deus vai dizer ao profeta, Jonas 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se nega a pregar para os ninivitas. Jonas não quer ir. E por que ele não quer ir? Os ninivitas eram terríveis, os assírios eram desumanos, eles costumavam matar pessoas, arrancar a pele, empilhar cadáveres, eles empalavam as pessoas, penduravam sobre tocos, que eles perfuravam por baixo até a cabeça e deixavam suspenso, agonizando. Então eles chegavam, arrancavam toda a pele da pessoa e deixavam agonizando até a morte, abriam o ventre das mulheres, tiravam as crianças. E nisso a notícia dos assírios era de pânico, e pensar uma nação dessa que produziu tantos males para Israel se converter. Então Jonas não queria que eles se convertessem, Deus queria que eles fossem destruídos. Mas Deus, o coração de Deus é diferente, vai mostrar a Jonas que ele se compadece de todos, assim como Jonas se compadecia das árvores, das plantas, que ele lamentou porque uma árvore nasceu e morreu no mesmo dia, mas não lamentava
por uma cidade que estava perecendo. Assim como pessoas lamentam porque ovos de tartarugas precisam serem preservados, ovos de pássaros, de aves precisam de preservação, mas seres humanos não são lamentados, são expostos ao perigo no ventre de suas mães, a maldição do aborto. Mas nós estamos aqui para dizer que somos a favor da vida a partir do processo intrauterino, que passa por todos os estágios. A missão de Deus é salvar a todos. Então a missão transcultural de Jonas, e Deus manda um grande peixe para engolir Jonas, e quando o peixe vomita ele na praia do Mediterrâneo, ele vai ter que fazer um trajeto longo agora de 2 meses até a cidade de Nínive, se a pé de camelos, de cavalo, de charrete, de jumento, não sei que ele chegou lá. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: desponte, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí Jonas foi para a grande cidade de Nínive. E Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens, conforme termina o próprio livro de Jonas, no capítulo 4, dizendo assim: e não hei, versículo 11, e não hei de eu, dizendo Deus, ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Eu não devo ter misericórdia. Você teve misericórdia de uma planta, Jonas. Eu não devo ter misericórdia deles. Então é o tema da grande misericórdia de Deus, o livro de Jonas. A conversão da nação ninivita se tornou um referencial de missões. O próprio Jesus dirá, em Mateus capítulo 12, versículo 41, citará a conversão dos ninivitas como um padrão de missões importante. 12:41. Os ninivitas se levantarão, disse Jesus, no juízo com esta geração e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Esse texto aparece 2 vezes, em Mateus e em Lucas capítulo 11, versículo 32. Jesus fazendo referência que os ninivitas no juízo se levantarão para julgar a geração do seu tempo, porque se converteu com a pregação de Jonas. E ele era maior do que Jonas. Desculpa aí. Ele era maior do que Jonas e eles não queriam se converter. Veja a importância de Jesus, o grande missionário, e a referência dos ninivitas. A aliança de Deus entre a humanidade e o Antigo Testamento. Alianças de Deus. Existem muitas alianças citadas no Antigo Testamento. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, conforme Gênesis 3, de 1 a 6, Romanos 8 e 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida, que é a morte sacrificial de Jesus. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória. Entre elas está a aliança com Adão. O livro de Oséias nos mostra que Deus fez uma aliança com Adão. Então, Oséias, capítulo 6, versículo 7, diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Quer dizer, o povo de Israel, assim como Adão, transgrediram a aliança. Deus fez uma aliança com Noé, que é uma aliança universal, que envolve toda a terra. Essa é uma aliança universal.
capítulo 9 do Gênesis, versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, uma aliança universal com a terra, que Deus não vai mais destruir a humanidade com o dilúvio. Deus fez uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Deus fez uma aliança com Isaac e Jacó, conforme Êxodo capítulo 2. Você pode ler comigo Êxodo capítulo 2, versículo 24. Deus diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus fez aliança com os 3 patriarcas que dão origem à nação de Israel. Deus depois, na monarquia, faz uma aliança com Davi. O Salmo 89 nos informa sobre a aliança davídica. Salmo 89. E qual o propósito dessa aliança? Versículos 3 e 4. Salmo 89. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Ou seja, não vai faltar um sucessor no trono de Davi. E o último sucessor, que é o Davi eterno, é Jesus, o Messias, que o anjo vai dizer a Maria: e o seu Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó eternamente. Veja que Davi vem para cumprir. No entanto, antes de Jesus vir, foi prometido uma nova aliança. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 32, Deus abriu a sua boca e prometeu uma nova aliança. E nos versículos 31 e 32 diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas ele promete agora uma nova aliança. E essa nova aliança será estabelecida por Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 20. Está escrito, Lucas 22, versículo 20, 22 e 20, está escrito: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então Jesus, ele chancela, confirma a nova aliança, estabelece a nova aliança por meio da sua morte. Então nós precisamos da Santa Ceia para se identificar com o sacrifício de Cristo através do pão, o corpo dele que foi sacrificado por nós, e tomar do sangue como sinal que estamos da nova aliança na comunhão com ele na mesa. Aliança incondicional e aliança condicional. O que difere uma da outra? Uma aliança incondicional é uma aliança unilateral, ou seja, somente um lado assume a responsabilidade. Ele arca com toda a responsabilidade. Independente do que o outro vai agir, ele será responsável. Então, a maioria das alianças de Deus com o seu povo, a maioria, não todas, são alianças unilaterais, que exigem só uma responsabilidade. Quando Deus disse a Abraão que daria aquela terra ao seu povo, essa é uma aliança eterna e unilateral, onde somente Deus arcou com a responsabilidade e Abraão não entrou com nada. Abraão ficou esperando, mas Deus não chamou Abraão para passar no meio das aves, somente Deus passou. Então é uma aliança unilateral, onde somente Deus arcou. E Deus fez uma promessa em cima desta aliança, e como não havia ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por si mesmo. Então ele é o único responsável por essa aliança.
E existe a aliança bilateral, onde as duas partes entram no acordo. Quer dizer, eu faço isso e você também. A aliança palestínica, ou aliança da terra, Deus exige que Israel guarde os seus mandamentos dentro da terra de Canaã, para que eles recebam todas as bênçãos que Deus promete em Deuteronômio 28-30. Porém, se Israel desobedecer, ele será punido com todas as maldições. Então, a aliança bilateral, as duas partes estão envolvidas. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional e declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento restrito a conceder sua própria iniciativa, bênçãos para aqueles a quem compactua. Quer dizer, vem a partir da graça de Deus. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo, exige responsabilidade dos dois lados, com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. A nossa conclusão é: vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade, sem distinção. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo, que será o tema da próxima lição. Então, se a gente entende que o embrião missionário transcultural está no Antigo Testamento, fica mais fácil entender, a partir de Jesus, as missões transculturais no Novo Testamento. Então, aqui finalizamos mais uma aula, missões no Antigo Testamento, missões transculturais no Antigo Testamento, onde abordamos esses três aspectos. Vimos que Israel foi escolhido para anunciar Deus entre as nações, como Israel fracassou, demonstrar que o amor de Deus é por todas as nações, e vimos o relacionamento de Deus através de alianças, e a nova aliança ela está aberta a todos os povos. Então, na próxima lição vamos estudar missões transculturais no Novo Testamento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.